Vamos então abrir as Escrituras no livro de 1 Samuel. Nós continuaremos usando como texto essa passagem da Escritura. Hoje gostaria de falar sobre um segundo tema dentro do nosso tema central, que é entendendo a política de Deus. E hoje nós vamos falar sobre sucessão, o processo de sucessão dos líderes que governam sobre nós. 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 e 2. Os que ainda não tiveram o privilégio de ler esse livro, está aí uma boa oportunidade. Enquanto falamos sobre as histórias relacionadas a Samuel e Reis, vale a pena você pegar um final de semana e ler todo o livro de Samuel. Com certeza isso contribuirá bastante para a compreensão do que eu tenho falado aqui. Mas 1 Samuel capítulo 8, os versículos 1 e 2, nós lemos que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e eles foram juízes em Berseba. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos coisas grandiosas na Tua palavra. Não somos capazes de fazer isso. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa trazer entendimento nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós podemos e devemos entender a sucessão de líderes no nosso país e também na igreja e em vários lugares? Quando nós olhamos para a história que nós acabamos de ler aqui, Samuel, ele mesmo institui seus filhos como juízes para dar prosseguimento à sua função. Isso nos faz pensar um pouco que o processo que estava acontecendo naqueles dias era um processo que, existe um termo muito comum para isso, que se chama um processo endógeno, ou seja, quando o poder ele é passado para pessoas de dentro da mesma casa, de dentro da mesma empresa, de dentro do mesmo círculo imediato de poder. Quando a gente vê coisas acontecendo assim, nós cristãos somos inclinados a perguntar: será que o meu voto, ele realmente vale para alguma coisa? Porque eu tenho a impressão que eu estou só participando de uma grande encenação, onde o desfecho já está bem alinhavado e a minha participação é uma mera formalidade. Diante disso, o texto que nós temos então diante de nós, eu queria hoje meditar sobre essa palavra que Samuel, já velho, ele mesmo constituiu seus filhos por juízes. Como é que nós lidamos com líderes que se veem no direito e às vezes até acham a responsabilidade de ser os coaches e de caminhar e de preparar aqueles que irão dar prosseguimento àquilo que eles iniciaram? Olha, eu durmo às vezes pensando na corrupção do nosso país e eu consigo dormir com base em alguma coisa que eu já ouvi de alguém muito sábio. Ele me disse: olha, reverendo, ninguém é tão bom que não possa ser substituído. Ninguém. Não existe um líder, não existe um político, por melhor que ele seja, que ele não possa e deva ser substituído. E no texto que nós lemos, o que é inevitável, eu acho até irônico, é que se por nenhuma outra razão, irmãos, todos nós vamos ser substituídos, porque nós vamos morrer. E Samuel, então, ele já estava velho e ele viu a necessidade de substituir a sua liderança. E é sobre isso, então, que eu queria falar nesta noite.
Qual é o modo em que a sucessão acontece na política de Deus? Qual é também o tempo em que a sucessão ela se faz necessária? E também, em terceiro lugar, o motivo por que Deus ele troca os seus governantes, ele troca os seus líderes. Então, há uma razão para isso. Semana passada nós vimos então sobre a corrupção, e é um tema extremamente delicado, nós ponderamos algumas coisas sobre isso. E hoje, em cima desse mesmo texto, eu queria frisar essa expressão, né, o ato de constituir filhos juízes. Então, vamos começar vendo sobre o modo. Qual é o modo dentro da política de Deus que ele faz a sucessão dos seus líderes? Tá? Em primeiro lugar, eu vejo que a sucessão da liderança, ela, pelo que Deus fez na história e o modo como ele agiu, dá para perceber que Deus ele não é favorável, ele não é simpático e ele já se mostrou veemente em relação a processos que nós chamamos de processos endógenos. Deixar a liderança circular dentro da própria família, dentro do próprio círculo de poder, dentro da própria empresa ou algum partido. Pense, por exemplo, no caso de Samuel. Quando o pequeno Samuel foi levado para o templo, ele era um garotinho, a mãe dele deixou-o lá para servir a Deus de qualquer forma que pudesse encaixá-lo lá no trabalho do templo. Mas o fato é que Deus quis que Samuel substituísse o grande e o lendário Eli. Eli tinha 2 filhos e eles eram com certeza os candidatos naturais para substituir o pai. Os irmãos conhecem a história, os que não conhecem ainda é só ler depois, mas o final foi trágico. Tanto Eli como os 2 filhos deles morreram no mesmo dia. E Samuel, então, ele assume a liderança. Então veja, esse é um exemplo de Deus, pela sua vontade, pelos meios, que é extremamente curioso. Depois você pode ler lá a história da morte de Eli e seus filhos. Mas Deus, então, ele interrompe um processo que tinha tudo para ser um processo endógeno. Posteriormente, já Samuel fez a mesma coisa. Ele instituiu seus filhos para prosseguir o que ele estava fazendo. E Deus, mais uma vez, interrompe esse processo, acatando o pedido do povo e escolhendo um rei para reinar sobre Israel, e não os filhos de Eli. Então, mais uma vez, o processo aí foi interrompido. E em terceiro lugar, na sequência, quando Saul, ele prepara-se também para o final, ele também foi substituído não por um dos seus filhos, mas Davi, que não era filho de Saul, ele assumiu o trono. Se você pegar esses 3 personagens, então, nós estamos falando aí de mais de um século de história em Israel. Deus, então, de maneira consistente, ele previne, ele interrompe processos de poder que vão se alojando dentro de uma mesma família, dentro de um mesmo partido, dentro de uma mesma visão de governo. E pelo que vemos na história, tanto bíblica como nos nossos dias, isso é algo importante. Então, a política de Deus, nesse sentido, aponta para essa direção. Se você tem pensado em quem escolher como candidato, pense nisso, considere isso. A perpetuação de poder dentro da mesma família não é uma coisa boa, não é uma coisa que Deus se agrada. Mas o que eu posso fazer? Você pode, mesmo que as opções não sejam boas, está em nossas mãos, como veremos mais adiante, a opção de derrubar alguns. Mesmo que você não consiga colocar ninguém lá, é possível tirar. Então, esse é o primeiro ponto. Processos endógenos, eles são detestados por Deus e Deus age de maneira veemente em alguns casos para tirar pessoas assim. Segunda coisa, nós aprendemos também com a história do povo de Deus e com a história moderna que há processos longos e doloridos geralmente produzem melhores líderes.
processos longos e doloridos de sucessão geralmente produzem melhores líderes. Pensemos, por exemplo, na escolha de Saul. A escolha de Saul foi rápida. Não sei se os irmãos se lembram da história de Saul. Ele tinha perdido as suas jumentas e ele ouviu falar que havia uma pessoa em Ramá, que era Samuel, e o Samuel era uma pessoa que, além de profeta, ele adivinhava as coisas. E o Saul foi lá para saber se ele conseguia achar onde foram parar as suas jumentas. E antes de chegar, Deus já havia antecipado para Samuel, dizendo: olha, virá um homem procurando jumentas, mas quando ele chegar, é esse que eu quero que seja o rei de Israel. E no jantar que ele foi convidado, chegando lá para encontrar-se com Samuel, Samuel convidou-o para um jantar, e Samuel, obviamente, já sabia do desfecho, e naquele jantar, Saul foi ungido rei sobre Israel. Então veja só, ele foi até Samuel para procurar jumentas, saiu de lá um rei ungido para governar sobre o povo. Muito rápido, mas também na mesma rapidez que ele foi eleito, foi colocado, ele também foi rejeitado por Deus. O segundo caso é o caso de Davi. Essa já foi uma escolha bem mais demorada, mais do que eu e você gostaríamos. Davi foi escolhido, os irmãos devem se lembrar, ainda no capítulo 16 de 1 Samuel, quando nós lemos sobre o Espírito de Deus saindo de Saul e passando para Davi. E diz as Escrituras que daquele ponto em diante havia um espírito maligno da parte de Deus que atormentava Saul. E daquele ponto então em diante, Davi teve que conviver com Saul, sabendo que ele era um rei rejeitado. Saul também sabia que Deus já havia ungido Davi, e os dois tiveram que conviver por mais de uma década juntos. No final desse embrolho, quando Davi viu a morte de Saul, no momento mais crítico da batalha, ele pula contra a sua própria espada e suicida, e o servo dele, o escudeiro, junto com ele, e sobra um dos filhos de Saul, Isbosete. E ele quis, e os capitães de Saul fizeram-no rei sobre Israel, e ele reinou por 6 meses, por 6 anos, e aquilo demorou então para que finalmente Davi ele fosse colocado no trono. Uma transição então demorada, dolorida, cheia de mortes, mas o reinado de Davi foi bem mais duradouro, bem mais abençoador do que o reinado de Saul. Podemos pensar no caso de Salomão, a escolha e a nomeação de Salomão. Se vocês acham que o caso de Davi foi complicado, meus irmãos, o caso de Salomão foi muito mais complicado. Porque Davi teve vários filhos e no processo de sucessão, 2 dos seus filhos acabaram sendo mortos por causa de brigas e conflitos dentro da família. E no momento derradeiro, Davi já estava quase com as vistas apagadas e entra em cena o profeta Natã, e ele se lembra de uma promessa que Davi havia feito para Batseba de que Salomão seria o sucessor. Até o momento nós sequer tínhamos ouvido falar em Salomão. Então Salomão, no apagar das luzes, ele é colocado no trono. E 2 irmãos já haviam sido mortos, e depois de assumir o poder, Salomão ainda tem que matar um terceiro filho de Davi, um dos seus irmãos, para que ele continuasse no trono. Então foi uma passagem complicadíssima. 3 dos seus irmãos morreram, a fim de que Salomão pudesse reinar. Todavia, mais uma vez, uma tradição demorada, uma transição, uma sucessão demorada, complicada, dolorida, mas que produziu um reinado longo e abençoado, pelo menos enquanto durou, né? Porque Salomão, no final da sua vida, acabou fazendo algumas coisas que não agradavam ao Senhor. Por outro lado, você vê o caso de Samuel, como já mencionamos. Ele foi rapidamente levado, né? Chegou com criança ainda no santuário e logo ele foi colocado como líder, mas também rapidamente ele passou.
Eu creio, irmãos, que quando nós olhamos para o cenário da nossa política brasileira, nós gostaríamos um pouco mais de agilidade. E a gente pensa que Deus, ele trabalha muito devagar. Desse jeito, reverendo, nós vamos morrer e nós vamos ver os políticos que a gente gostaria de ver mortos, eles estarão ainda vivos. Gostaríamos, por exemplo, que Deus agisse como ele agiu nos dias de Daniel, o profeta. Daniel no capítulo 4, depois vocês leiam em casa. Daniel 4, nós lemos a história de Nabucodonosor. Um dia ele estava diante da Babilônia e ele olhou para as coisas que ele havia construído. Ele disse, não é essa Babilônia que eu construí com as minhas mãos? E diz a palavra de Deus que no mesmo instante apareceu-lhe uma voz do céu e disse, pois passou de você o reino agora. E a Escritura diz que daquele momento em diante, Nabucodonosor, ele ficou meio maluco, e ele começou a agir como se fosse um animal, e ele ficou transtornado, e ele viveu muito tempo na floresta, andando como se fosse um animal, pelos nasceram sobre as suas costas. Quem dera Deus fizesse assim com alguns dos nossos políticos que fossem vagar, né, bem para longe, lá no meio da Amazônia. Ou como Deus fez às vezes, uma vez pelo menos, em Atos, no capítulo 12, Herodes, o grande Herodes, assentado no seu trono, foi fazer um pronunciamento para o seu povo. E quando o povo ouviu a voz de Herodes, é a culpa do povo também, mas devia ir todo mundo junto, mas foi só Herodes. O povo disse, mas que voz bonita, isso não é a voz de um Deus. E diz a Bíblia em Atos 12, 21, que porque Herodes não deu glória a Deus naquele momento, ele foi comido de vermes, irmãos, imediatamente, por não ter dado glórias a Deus. Então, esse é um modo que, pelo menos eu, não sei vocês, eu gostaria que as coisas funcionassem no Brasil. Aí não demorasse tanto. E se é Deus quem faz, seria um limpa bem mais rápido, bem mais justo do que o meu voto. Eu não precisaria nem votar, eu abriria a mão do meu voto se Deus agisse assim, nessa maneira, no expediente bem mais rápido. Portanto, o resumo da nossa participação naquilo que Deus está fazendo, nem sempre, irmãos, envolve nós vermos o resultado daquilo que nós lutamos. Essa maneira de Deus agir de maneira rápida e repentina, aparecer nos céus e colher a vida de uma pessoa corrupta imediatamente, não é a maneira mais comum. Então, se você quer orar, se você quer fazer valer o seu voto, não conte com isso. Deus faz isso, mas é hora que Ele quer, e a história mostra que não é muito comum. Isso foram momentos raros. Nós lutamos para o bem do reino de Deus, para benefício dos nossos filhos e netos. Se você espera que o seu voto irá provocar a sucessão imediata dos líderes, como foi o caso de Herodes, é bem provável que você vai morrer e não vai ver isso. E por que eu digo isso? Porque não é a maneira comum de Deus agir. Nós, povo de Deus, precisamos nos lembrar disso. Nós somos usados também para mostrar ao mundo, ao fazermos o que fazemos, que talvez como nós cantamos aqui, e enquanto estava cantando esse cântico, eu fiquei pensando nisso. Deus reinar sobre nós talvez seja bem mais difícil do que nós fazemos um político governar com justiça. Aí uma coisa que nós precisamos buscar fazer é que Deus reine não só na nossa nação e entre os líderes, mas que Ele reine também na minha vida, em tudo que sou, como nós cantamos. Então, esse é o primeiro ponto. O modo da sucessão na política de Deus é um modo mais lento, é um modo não muito inusitado, mas é um modo bem mais duradouro. E quanto mais longo o processo de sucessão, melhores os líderes que virão. Essa é a minha esperança quando eu vejo, às vezes, o Brasil patinando em situações tão delongadas que poderiam ser bem mais rápidas. Em segundo lugar, qual é o tempo
da sucessão. O que é usado na política de Deus para decidir se uma pessoa já governou o suficiente. Tem um político num estado aí onde eu morei uma ocasião, com certeza, mas eu achei que ele já tinha morrido. E visitando lá a cidade, não é que ele foi candidato novamente, ele já deve ter quase 80 anos, e está lá ainda agarrado no poder, segurando uma tradição, como eu disse, de uma sucessão endógena de poder. E às vezes a gente pergunta, qual é o tempo dessas coisas acontecerem? Abra comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, porque esse texto mostra que a sucessão, ela já era esperada. A lei de Moisés já antecipava o momento quando o povo pediria um rei. De Moisés até Samuel tem mais de 240 anos. E finalmente chegou o dia em que a sucessão, ela finalmente deveria acontecer. Então, Deuteronômio no capítulo 17, a partir do versículo 14, mesmo antes de haver rei em Israel, a lei de Deus já antecipava, projetava para o futuro, dizendo, olha, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus te escolher. Homem estranho, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre os teus irmãos. E aí vem uma lista de coisas que esse rei não poderá fazer, não poderá multiplicar cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito, e uma série de coisas. Diz também no versículo 18, que quando esse rei se assentar no trono, ele escreverá para si um traslado da lei, e que estará do lado dele, para que ele consulte todos os dias da sua vida, que aprenda a temer ao Senhor. Irmãos, isso é um rei. Talvez por causa disso, algumas pessoas sempre, inclusive eu já participei de uma comissão que foi levar uma Bíblia para um prefeito numa cidade onde o presbitério estava reunido, lá no interior de Goiás. E o presbitério teve essa ideia brilhante de, vai ter eleição, vamos levar uma Bíblia, entregar a Bíblia na mão do prefeito. Quem sabe ele aprenda, conheça o temor do Senhor, e chegamos lá, eu achava que não ia dar certo, mas não seria eu que seria o voto contrário para não entregar a Bíblia para uma pessoa, né? Vamos entregar. Chegamos lá, sem brincadeira, esse vereador, esse prefeito devia ter umas 20 Bíblias na estante dele, de todas as cores, de todos os tamanhos. E aí entregamos a Bíblia, como todo político, né? Não, muito obrigado. Eu sou um grande leitor da Bíblia. Todo ano eu leio de Gênesis a Malaquias, a Bíblia inteira. Aí eu falei, olha, tem mais livros da Bíblia. Não, mas eu sei, tem umas Bíblias que tem mais livros, mas é a Bíblia católica. Falei, não, tem na nossa Bíblia, tem também. Não, mas isso é a tradição católica. Então tá bom. Se você ler de Gênesis a Malaquias, já tá bom. Eu já fico satisfeito. Mas, irmãos, lembre-se disso. Para que uma pessoa seja usada por Deus para ser governante, ela não precisa. Se ela for, é melhor. Mas ela não precisa ser um homem temente a Deus. Vou repetir isso para que depois você não fale o que eu não disse. Para Deus usar uma pessoa para ser o nosso governante, ele não precisa, ele ou ela não precisa ser alguém temente a Deus. Deus já mostrou capaz de usar homens ímpios para fazer grandes transformações na nossa sociedade. Se forem pessoas tementes a Deus, ótimo, eles farão mais ainda. Então, não desfaleça, não desanime quando você olhar no cenário político e as opções e ver que pessoas, nenhuma delas tem qualquer vestígio de temor de Deus. Deus pode
E ele já se mostrou capaz de fazer essas coisas. Mas ainda no final do capítulo 17 de Deuteronômio, é dito que Deus, no versículo 20, fala que se o rei fizer isso, isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda. E aí vem a parte que eu quero frisar. De sorte que prolongue os dias no seu reino. Em outras palavras, como é que um rei em Israel prolongaria a sua vida no trono? E demoraria para a sucessão acontecer se ele andasse nos caminhos do Senhor. Esse era o modelo, esse era o modo. Na política de Deus, o tempo de um governante sair chega quando ele ou ela não mais corresponde aos princípios que o colocaram naquele ofício. Então, esse é o momento de nós pensarmos em não mais nos envolvermos, não mais contribuirmos, não mais votarmos em pessoas que já demonstraram que não estão interessadas em corresponder à lei do nosso país. Não precisa nem ser a lei de Deus, não. Se for, repito, ótimo, melhor ainda. Mas se ele corresponder à lei do Brasil, já está de bom tamanho. Como vimos no primeiro estudo dessa série, os filhos de Samuel se envolveram em corrupção terrível, e mesmo que eles não fossem reis. E por causa disso, essa lei não valeria para eles, mas Deus achou que era hora deles saírem do cargo de liderança. O papel do cristão, então, irmãos, no processo de sucessão dos nossos líderes, está mais para o interromper o percurso dos governantes corruptos do que necessariamente iniciar a carreira dos governantes que são bons e honestos e puros, porque eles raramente estão lá no cenário. Quando a maioria dos candidatos é uma péssima escolha, use o seu voto para interromper a trajetória dos piores. Várias pessoas já me disseram, pastor, mas eu olho no cenário e não vejo ninguém que presta. Quando todas as opções forem péssimas, o seu voto tem o poder de derrubar o mais pior, vamos colocar assim. Então, não pense que você vai colocar um homem bom. Se todas as opções são ruins, pense que você pode tirar de lá o máximo que você puder daqueles que não mereceriam estar ali. Você é um instrumento de Deus para dizer aos governantes que o tempo deles acabou. Nesse sentido, sim, o seu voto tem um grande poder. Em terceiro e último lugar, o motivo por que Deus ele é servido em trocar a sua liderança constantemente. Porque Deus não escolhe um bom líder e deixa ele por 100 anos governando. Seria muito melhor. O progresso, o desenvolvimento aconteceria de maneira bem mais consistente. Eu creio, estudando a Bíblia e vendo algumas coisas, duas coisas me vêm à mente. Primeiro, Deus ele é o primeiro interessado em fazer a sucessão por causa da nossa finitude. Leia lá comigo, por favor, no livro de Josué, no capítulo 13. Esse é um texto que eu reflito nele por muito tempo e ele tem sim uma mensagem desafiadora. Josué, no capítulo 13. Olha só, Josué, os irmãos sabem, ele é a pessoa que sucedeu ao grande Moisés, e ele foi quem entrou na terra prometida e fez as primeiras conquistas. E aqui, no capítulo 13, nós lemos que Josué era idoso, e olha só, a Escritura usa mais de um termo para descrever o Josué. Ele era idoso, entrado em dias. Tem idoso que não é, tem todo tipo de idoso, especialmente quando você quer alguma coisa, né?
Você quer andar de graça no ônibus, você fala que é idoso, já entrou na data, você já é idoso, né? Mas Josué, ele era idoso e era um idoso entrado em dias. Mas tem idoso que às vezes não se convence disso. Então, no caso de Josué, Deus teve que vir para ele e falar: Josué, você está velho. Está vendo? O Senhor lhe disse: você já está velho, entrado em dias. As duas coisas novamente. Se liga, Josué, você está velho. E o que mais me chama a atenção é que diz o texto que ainda havia muitíssima terra que ficou para possuir. Em outras palavras, Josué, ele não realizou, olha, se ficou muitíssima terra para ser conquistada, muitíssima não está qualificado aqui em termos de porcentagem, mas eu quero crer que é mais de 50%. Muitíssimo. Então, isso significa que a justificativa, não, o candidato tal ou pessoa tal não terminou o projeto dela, então nós não podemos substituir. Não, isso não é de Deus. Deus tira porque ninguém é insubstituível. E isso mostra, é uma ênfase na nossa finitude. Deus quer mostrar que cada um de nós temos limite naquilo que podemos fazer. Josué, ele era um grande homem, era um grande líder, foi temente a Deus, foi uma pessoa que cumpriu o seu papel, mas ele tinha limites. E nós precisamos aprender isso tanto com respeito aos nossos líderes, como a nós mesmos. Em segundo lugar, nós também devemos lembrar que a Escritura, quando fala de sucessão da liderança, ela sempre considera aqueles que já vieram antes de nós, os nossos antepassados. Há um texto nas Escrituras, 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, descreve a queda do grande rei Salomão. Naquela ocasião, quando Deus tratava do caso de Salomão, a gente acabou ficando sabendo de um detalhe que Deus deixou escapar ali naquele momento. E eu queria que vocês, por gentileza, olhassem e sublinhassem esse detalhe. Esse texto, 1 Reis 11, versículos 9 em diante, já é o momento quando Deus se dirige a Salomão, depois dele ter mudado o seu coração, seguido a religião das suas mulheres e pervertido todo o desígnio do seu coração. Então Deus lhe dirige a palavra, capítulo 11, versículos 9 e seguintes. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. E aqui, irmãos, eu falo isso com grande tristeza, porque a respeito de Salomão, é dito nas Escrituras que Deus, você se lembra de quando Salomão pediu a Deus que ele não queria prata nem ouro, mas ele queria sabedoria? E Deus disse que por causa dele não ter pedido nem prata, nem ouro, essas coisas, Deus daria sabedoria e daria a ele um coração como ele não havia dado a ninguém antes dele, e também depois dele ninguém teria um coração como o de Salomão. E as pessoas geralmente gostam de falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Seu filho foi muito mais. Deus disse que o coração que ele deu a Salomão não havia ninguém antes e não haveria ninguém depois. Então, quando você lê que Salomão desviou o seu coração do Senhor, nós estamos falando aqui de um coração privilegiado, que tinha todas as condições de ser um homem temente a Deus até o fim. Mas ele se desviou. E diz aí que Deus por 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe havia ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, e aí vem a frase que eu gostaria que vocês sublinhassem: não o farei
nos teus dias. Por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. A razão por que às vezes Deus tira ou deixa alguns homens corruptos em nosso meio, irmãos, vai além às vezes da própria pessoa, vai além às vezes do benefício da geração atual. Salomão foi uma pessoa que merecia ter sido tirado naquele momento, mas por causa daquilo que o seu pai fez, por causa das conquistas dos antepassados, por causa de coisas que não diziam respeito à geração de Salomão propriamente dito, Deus, ele ainda assim preservou a vida, o reino dele por mais uma geração. Foi breve, mas ele preservou. Isso me ensina então, em conclusão, que não existe ninguém tão bom que não precise um dia ser substituído. Até Salomão precisou ser substituído. Algumas coisas para nós guardarmos. Algumas conclusões. Olha, guarde essa frase, irmãos. Na política de Deus, essa é a regra. Devagar e sempre. Deus não gosta de nada atropelado. Deus geralmente faz sua obra mais devagar para que ela permaneça para sempre. Às vezes eu cheguei aí logo no início, naquelas passeatas na Avenida Paulista. Eu fui algumas vezes, mas eu cada vez mais estou consciente de que as maiores transformações elas não acontecem assim da noite para o dia. Leva tempo. Então, guarde isso. Na política de Deus, as coisas acontecem devagar, mas sempre. Em segundo lugar, na política de Deus, o voto do cristão é um excelente instrumento para demonstrar a finitude humana. Nós precisamos mostrar, não só para os governantes, mas para o mundo em geral, que o progresso, que as benfeitorias, que o bem-estar da sociedade não está relacionado a uma pessoa, a um líder, a um governante, a um prefeito, seja lá quem for. Mas isso é parte de um legado da história. E aí está uma maneira de você tentar, às vezes, usar o seu voto para interromper esse tipo de coisa. Em terceiro lugar, eu diria que na política de Deus, o voto cristão tem mais poder de veto do que de voto. O voto cristão tem mais poder de veto do que de voto. Porque às vezes o que está sendo colocado para nós para escolher, nenhum presta. Mas o seu voto, às vezes pode vetar várias coisas. E ao fazer isso, você já estará fazendo um grande serviço. Lembrando que o nosso Deus, como cantamos, Ele é um Deus que reina soberano sobre todos os povos. Então, nós colaboramos com aquilo que Deus está fazendo. E em último lugar, no pior dos cenários, há sempre um candidato que precisa ser derrubado. Então, faça valer o seu voto. Se não tiver nenhuma opção boa, sempre tem um que precisa cair. Então, votem em outros para que aquele seja excluído. Que Deus possa, irmãos, nos ajudar a ser homens e mulheres que entendam o que Deus está fazendo e usem o momento atual para colaborar com o reino de Deus. Eu queria que todos nós saíssemos daqui hoje lembrando daquilo que nós cantamos. Eu não sei se a gente pode cantar, Lucas, esse cântico de novo, a Reina em Mim. Cadê o Lucas? Está ali, né? Eu queria que, se pudéssemos, eu vou orar e a gente vai cantar mais uma vez esse cântico. E pense nisso. A coisa mais difícil na sociedade brasileira não é tanto vermos a sociedade transformada, mas é o Senhor reinar sobre a vida das pessoas. Vamos orar, vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar e eu vou orar e o Lucas vai conduzir mais esse cântico. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que ela
seja aplicada por Ti mesmo em nossos corações, da maneira que o Senhor bem nos conhece. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Acho que todo mundo já sabe, né?